Olá, eu sou o Eric Andrade, dando continuidade à apresentação do trabalho sobre as giberelinas, um importante hormônio do crescimento vegetal de algumas plantas. E nós podemos ver aí a imagem que mostra um pouco aí do transporte, que é realizado dos tecidos meristemáticos caulinares para as folhas pelo xilema e das folhas a outras partes da planta via floema. Há sugestões também, de que esse transporte ele pode ocorrer pelo córtex, onde nós vemos aí, e também pela medula, que é a parte central, do caule aí. Então, esse é o transporte. E o papel fisiológico é um dos principais, a quebra de dormência em sementes e germinação. E nessa imagem nós vemos aí uma representação esquemática, da semente de cevada em germinação, onde nessa fase 1 a giberelina ela vai ser sintetizada no embrião e liberada para o endosperma, que vai para a camada de aleurona, que é essa bolinha número 2 aí, e dessas camadas de aleurona elas vão se ligar nos receptores de membrana, desencadeando várias reações que levam à transcrição, e à ativação, na verdade a ativação e a transcrição e tradução de genes para a produção de determinadas proteínas. E a proteína que a giberelina ela induz nessas células de aleurona são as enzimas hidrolíticas, onde nós vemos na fase 3 dessa imagem, e principalmente a alfa-amilase, que degrada o amido, produzindo açúcar, glicose, que é solúvel e consegue se difundir para dentro do embrião. E esse embrião então ele vai utilizar esse açúcar na respiração e produção de energia, permitindo assim que ele germine. Então a giberelina é um importante e essencial hormônio do crescimento, que também vai contribuir muito para a quebra de dormência de algumas sementes. E elas também contribuem para ocasionar um balanço hormonal dentro do meristema apical caulinar, juntamente com as citocininas. Nós vemos aí outra imagem, onde acontece uma interação entre giberelinas e citocininas, na regulação dessa função no meristema apical caulinar, juntamente com as proteínas Canox e CKS aí, e as giberelinas, vai acontecer uma síntese, uma biossíntese aí dentro desse meristema, e vai contribuir para que ocorra uma regulação hormonal, ou seja, as citocininas elas também vão estar presentes aí, e as giberelinas, as citocininas na verdade, elas inibem a produção de giberelinas, ao passo que as giberelinas elas inibem as respostas às citocininas, sendo esse um pré-requisito para a função normal dentro do meristema apical caulinar. Já na parte da iniciação do primórdio foliar, nas primeiras folhas aí, ocorre o oposto, onde a presença das giberelinas é maior. Nós vemos aí que está marcado aí pelo P3, essa bolinha laranja aí, a região de iniciação do primeiro foliar, onde vai ter, ao contrário, do meristema apical caulinar, vai ter uma maior presença das giberelinas. E também ela contribui muito para o crescimento caulinar e alongamento celular. Nós vemos aí outra imagem, onde vemos a planta do tomateiro aí. Nós vemos a GIB2/GIB, onde não há as giberelinas, o hormônio de crescimento. Já na outra planta de tomateiro nós vemos uma grande diferença, essa mais aí, onde há a presença da giberelina bioativa. O crescimento é com certeza muito maior, não tem nenhuma comparação, E vemos aí também, ao lado, um experimento, que foi feito por Gregor Mendel, com plantas de ervilha, onde ele observou que quando as plantas anãs elas foram tratadas com a AG20, que é uma forma inativa de giberelina, não foi observada mudanças no tamanho caulinar. No entanto, quando os mutantes foram tratados com a AG1, que é a principal forma de giberelina ativa,
em ervilha, o crescimento em altura foi retomado, né? Nós vemos aí pela imagem, né? A última planta de ervilha aí, uma grande diferença no crescimento, no tamanho. E assim como observado em milho e ervilha, né? O AG1 é a principal giberelina associada ao alongamento caulinar de várias outras espécies, como nabo, tomate, arroz e trigo. E há fortes evidências experimentais de que as giberelinas, juntamente com as auxinas, promovam a expansão, né, o alongamento celular, por exercerem efeitos sobre a parede celular. Então, são algumas aí das contribuições, né, das giberelinas para as plantas, mas também tem a questão da indução floral, né? Então, algumas giberelinas elas podem substituir os efeitos mediados pelo fotoperíodo, né, ou seja, o tempo em que as plantas elas ficam expostas à luz durante o dia, e pelas baixas temperaturas, né, na indução floral de algumas plantas, sugerindo ser esse hormônio um dos componentes para o estímulo dessa indução, né? Então, nós vemos aí outra imagem, e aí fala, né, que algumas plantas em roseta elas são induzidas à floração em condições de dias longos. No entanto, a aplicação de giberelinas em plantas cultivadas sob dias curtos pode induzir também o florescimento. Então, assim, é bem mais vantajoso, né? Em dias curtos, né, ela também induz o florescimento da mesma forma de que em dias longos, né? Então, com certeza, é bem melhor a utilização das giberelinas no desenvolvimento de algumas plantas em roseta, por exemplo. E no estabelecimento também de desenvolvimento dos frutos. Nós vemos aí também outra imagem, né? E o teor interno, né, de giberelina, ele aumenta naturalmente após a fertilização. Mas com a utilização de tratamentos externos, né, que proporcionam o aumento desse hormônio, leva muitas espécies ao desenvolvimento de frutos paternocárpicos, né, que esses frutos paternocárpicos são sem semente. Então, mesmo sem a fertilização, esse hormônio ele contribui, né, para o desenvolvimento do fruto. E essas giberelinas elas também são necessárias durante o alongamento do fruto, né? Então nós vemos aí nessa imagem, né, que os frutos de Arabidopsis tratados com a G3 apresentam um desenvolvimento mais próximo do fruto polinizado. Então aí eles foram tratados aí com 3 concentrações diferentes, né, de giberelina, e nós vemos aí claramente que foi bem assim, bem como eu posso dizer a palavra, bem considerável, né, o crescimento aí dessas plantas de Arabidopsis, né? Então nós só vemos aí que as giberelinas elas têm muitas vantagens, né, na utilização agronômica, né, nessa área, e aplicações comerciais, né, principalmente como eu acabei de citar, permanência da coloração, né, de laranjeiras, limoeiros, tangerinas, né, ela provoca uma permanência da coloração verde, né? E isso é muito importante, né, para o comércio, a indústria, né? E também ela aumenta consideravelmente o tempo em algumas folhagens, né, em que algumas folhagens ornamentais permanecem verdes após o corte também. E na videira, a aplicação de giberelina juntamente com o anelamento dos ramos, né, promove o aumento no peso, no comprimento e largura das bagas da cultivar de uva de Mesa Maria. E como eu falei, né, para o comércio e para a indústria, a aplicação da giberelina G3, né, que é uma das principais, ela permite o processamento da fruta em um período mais longo, já que o tempo de colheita pode ser expandido, né, obtendo melhores preços e ocasionando um tempo maior de conservação para esses frutos, né. Então são vários os benefícios que as giberelinas elas podem trazer aos produtores, né, das frutíferas, né, também de alguns cereais. E então nós vemos que ela é realmente essencial, né, na utilização aí, comercial, industrial, na área agronômica. E para considerar, né, as considerações finais aí, nós vimos que as giberelinas elas são hormônios essenciais para o desenvolvimento de algumas plantas, contribuindo para a quebra de dormência em sementes, controle do meristema apical caulinar, crescimento caulinar e alongamento celular, na indução floral e alongamento de frutos, né? Além de ter uma grande importância comercial, no que diz respeito ao retardamento do amadurecimento em alguns frutos, permitindo prolongar a produção e programar a colheita, obtendo melhores rendimentos, né? E também
conservar esses frutos no comércio, né, que é também de grande importância para os donos de supermercados, né, e tal, que querem que esses frutos eles amadureçam, amadureçam mais devagar, né, para não perder ali esses frutos. Então, essa foi a apresentação desse seminário e encerro por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção.